Fala, meus queridos, como é que vocês estão hoje? Tá chuvinha aqui, friozinho, uma maravilha. Eita, acho que posso aqui certinho. Acho que assim fica melhor, né? Bom, vamos lá, bater um papinho aqui, vou conversando com vocês. Nada específico, só algumas reflexões. Bom, quando eu comecei a buscar a questão espiritual, a questão de vida, né? Qual que é a verdade, né? Quando a gente fala da verdade, é muito louco, né? Porque é interessante como você passa por esse processo de ego espiritual. O que é o ego espiritual? É aquela espiritualidade que se coloca como o sabedor da verdade, né? Como portador da verdade. Eu passei por isso. Putz, quando eu despertei, quando eu vi, comecei a ver as coisas, quando eu comecei a enxergar as coisas sem véu, né? Ou pelo menos sem uma parte do véu. Acredito que sou cego ainda em muitas ocasiões, em muitas coisas, né? Senão, se eu fosse... acredito que se eu estivesse iluminado, se eu estivesse realmente desperto 100%, eu estaria em paz o tempo todo, né? Eu veria a verdade o tempo todo, mas ainda percebo interferências das minhas crenças, interferências das minhas experiências de vida, inclusive interferências das minhas emoções. Acredito que sou consciente dessas interferências, acredito que consigo perceber conscientemente. Se tiver alguma coisa que eu não percebo, elas são inconscientes, por isso que eu não percebo. Talvez uns anos pra frente eu, nossa, tinha muita coisa ainda pra olhar, não sei. Mas eu já percebo uma grande diferença do Michel de um ano atrás pro Michel de hoje, pro Michel de 2 anos atrás, nem se fala, pro Michel de 10 anos atrás nem existe mais, né? Então você percebe alguma evolução consciencial em si próprio. E aí no meio desse caminho eu caí nessa questão do ego espiritual, né? Como se eu soubesse a verdade, né? Então eu queria aconselhar todo mundo, mas não é bem assim que funciona. Até porque cada pessoa é um universo inteiro, né? Tem o seu próprio universo. Só que a verdade ela mostra um caminho diferente para cada um. Não existe somente um caminho, existe somente um destino, que é a verdade absoluta, né? Que é simplesmente o absoluto de tudo que é. Acho que o melhor que a gente pode fazer nesse termo nessa busca, né, de alma, de busca espiritual, busca de saber a verdade e tudo mais, eu acho que uma das maiores lições que eu tive é em desaprender. Nós não temos que aprender mais coisas, nós não temos que aprender mais coisas, nós não temos que adquirir mais informações, mais conhecimento. Na verdade, nós já somos, todos nós, tá? Já somos sábios, já somos iluminados e já sabemos de tudo, de como funcionam as coisas, de como a criação é. Nós colocamos coisas, camadas por cima disso, e essas camadas são muitas vezes as nossas próprias crenças, né? Então, como você enxerga a realidade, Michel? Como que você enxerga realmente as coisas como são, da sua forma real e pura? Tire as camadas, né? Você olhar a vida sem o seu sistema de crenças interferir. Acho que isso é o mais difícil, né? Porque o nosso sistema de crenças faz com que a gente tenha repulsa por algumas coisas e queira desejar outras coisas. E qual que é a diferença, né? A diferença é que nós julgamos, né? Nosso sistema de crenças faz com que nós julguemos as coisas como boas ou como ruins. Quando você percebe isso um tempo atrás, né? Faz uns anos já, e tenho trabalhado nisso desde então.
limpar, né? Limpar cada vez mais, limpar e voltar para minha forma mais pura antes de Michel, né? O que é esse limpar? É você não desaprender. Acho que o desaprender aqui, nesse ponto que nós estamos, é o melhor caminho do que aprender, mais do que aprender. Você desaprender, nós temos que desaprender tudo que nós aprendemos, limpar nossa rede neural, limpar nosso sistema de crenças. Michel, mas como assim? Não estou entendendo. Imagine, se nós somos uno com o todo, com Deus, com o Criador, Deus não tem crença, Deus não tem dualidade, né? A própria não dualidade, acho que é a Advaita, né? Eles chamam, ou Vairagya Advaita, não sei, não vou lembrar exatamente agora. Então você deve voltar para esse ponto do Criador, de não dualidade, de não julgamento, de uno. Então se não há julgamento, se é uno, não há crença. Então imagine você não acreditar em nada. Você realmente limpar suas crenças num ponto que você simplesmente não acredita em nada. E esse não acreditar em nada, quando eu digo, ele soa como uma vida vazia, como uma vida sem sentido. Por que soa dessa forma? Porque o nosso ego, ele precisa acreditar em algo para ele existir, né? Então, imagina, qual que é a sua crença central, tá? Para você refletir. A sua crença central é que você é a sua identidade, né? A sua personalidade, que você é X pessoa. Eu sou um trabalhador da luz, eu sou um enviado, eu sou, sei lá, qualquer crença. Ou eu não sou nada, eu sou um bosta, sou qualquer coisa. Enfim, sua crença central sobre si. A sua crença central, ela ramifica em todas as áreas da tua vida para que você viva aquilo ali, né? Para que você viva essa crença central, para que aquilo ali seja a sua verdade, né? E isso é o teu ego trabalhando. Mas agora imagine, quando você tem uma crença central, você vive somente essa crença central. Se você não acredita em nada, zero, você vive no absoluto, você vive tudo. Muito complicado. Você vive tudo. Simplesmente é tudo que é. E para de viver de acordo com uma determinada crença do que você é. Putz, então se eu sou o trabalhador da luz, vamos falar assim, né? Que hoje tem muito disso, a espiritualidade moda, né? Que existe. Sou o trabalhador da luz, eu vim aqui para curar o planeta, essas coisas. Então imagina, se você tem essa crença, você percebe que todas as suas decisões vão ser em volta disso. Eu não posso ter raiva, porque eu sou um trabalhador da luz. Eu tenho que ter paz. Eu tenho que orientar a todos que estão dormindo ainda, porque eu já acordei, sou um trabalhador da luz. Eu tenho que ler X e X livro, porque eu sou um trabalhador da luz. Eu tenho que me comportar dessa forma, porque eu sou um trabalhador da luz. Eu preciso me vestir dessa forma, porque eu sou um trabalhador da luz. Eu preciso andar com pessoas assim assado, porque eu sou um trabalhador da luz. No fim, isso é um julgamento do ego disfarçado agora com o trabalhador da luz. Falando trabalhador da luz, que eu estou usando como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer coisa. Então você vive aquele arquétipo, né? E você implementa esse arquétipo na tua vida. Deixa aqui, tá ruim. Você implementa esse arquétipo na tua vida. E você começa a viver somente aquilo, somente aquela caixinha. Mas se você não acredita em nada, se você simplesmente não tem uma crença central, você pode ser o que você quiser. Você se torna tudo. Você se torna o todo. Porque não há crença, não há julgamento. E não é você acreditar que você não acredita em nada, tá? É você realmente não acreditar em nada. Você chegar nesse ponto. Eu não tô nesse ponto, não. Eu acredito em muita coisa ainda. Eu tenho muitas crenças. Ainda tenho. Bem menos do que antes. Bem menos do que antes. Mas percebo que ainda tenho, né? Então,
Nós temos que fazer o quê? Que limpar essas crenças, tirar. Porque as crenças fazem com que a gente julgue as coisas, né? E tava pensando nisso, né? Tava refletindo, porque todas as manhãs, né, eu acordo 5h30 da manhã no máximo. No máximo esse horário. E quando eu acordo esse horário, eu não gosto de começar o dia agitado, né? Isso aqui... Eu gosto de calma, né? Pra mim, quando a gente sai do sono, né? Que a gente tá dormindo, a gente acorda, nós estamos ainda em ondas cerebrais estado teta, ou estado alfa, se você já tá um pouquinho mais acordado, antes de chegar a beta. Então você fica um período, né? Nessas ondas cerebrais baixas, que são as ondas cerebrais que é de reprogramação mesmo mental, né? Que é as ondas teta, principalmente. Então, quando você está em ondas cerebrais teta, o que você fala, o que você ouve, o que você faz vão se tornando verdades. Então, se você acorda atrasado, nossa, atrasado, já xinga, já reclama, não sei o que, vai correndo, blá, blá, atropelando tudo, provavelmente teu dia inteiro vai ser desse jeito, porque você programou o dia desse jeito. Então, eu gosto de acordar às 5 horas da manhã. Às vezes, se eu for dormir muito tarde, eu acordo 5h30. Eu procuro assim, ter no mínimo 6 horas de sono. Acordo, 5 horas. Minha esposa tá na cama ainda. Eu vou pro sofá, sento e medito. Fico meditando por mais ou menos meia hora, às vezes 40 minutos, às vezes 1 hora, dependendo do que está acontecendo. Então eu fico reprogramando a minha mente. Às vezes eu medito em silêncio, né, em silêncio mesmo, só eu. E se eu tô com muito sono, eu tô muito cansado, eu coloco o fone e coloco uma meditação, coloco uma palavra, né, de sábios, enfim, para programar minha mente para paz, assim, para tranquilidade. Então eu acordo com tempo de qualidade e faço tudo isso. Gosto de reprogramar tudo isso, né? Então eu passo a maior parte do meu dia em silêncio, quieto, observando a mim mesmo, meus próprios pensamentos, observando a vida, situações que eu estou atraindo para minha vida. Putz, isso aqui eu não quero mais, por que eu estou atraindo ainda isso, né? O que eu tenho que tirar de mim, que eu ainda estou vendo, enxergando isso. Isso aqui é legal, quero mais disso, como é que eu atraio mais disso aqui? Então, vivendo dessa forma, né? Eu estava refletindo hoje sobre isso, de crença, dessas coisas. Falei, putz, o que está acontecendo, né? Que eu sobre a verdade, né, sobre essa espiritualidade e tudo mais. Então eu saí, sabe, disso, dessa gana de espiritualidade, de não sei o que, preciso encontrar a paz, não sei o que. Eu percebi que eu já sou e já tenho tudo que eu procuro. Eu só preciso parar de ser o que eu não sou. Simples assim, né? Que é o desaprender que eu falo, né? Então muitas vezes se eu não estou em paz é porque eu me perdi de mim mesmo, porque eu já sou a própria paz, né? Então todos nós, tá? Falando de meu, especial, eu sou especial, todos nós, né? Nós já somos a própria paz, a própria alegria, né? Quando nós não nos sentimos assim é porque nós colocamos muitas camadas e nos afastamos de nós mesmos, né? Então nós temos que desaprender. Então as crenças, elas trazem ou a ruína da pessoa, ou até traz uma experiência de vida boa, maravilhosa, beleza, mas depende do que você quer pra tua vida, né? Enfim, batendo papo aqui com vocês, conversando um pouquinho pra falar um pouquinho disso, né? Então eu te pergunto, o que você tem que desaprender? O que você tem que desapegar? Que parte da tua identidade, da tua personalidade você tem que desapegar? Você é do tipo de pessoa que fala, eu sou assim mesmo e não mudo. O que você tem que desapegar? O que você tem que desaprender? Pensa nisso. Solta. Deixa as coisas mais leves. A vida, no fim, a vida é para ser leve. Você só vai ver a realidade como ela é, sem interferência do seu sistema de crenças. Simplesmente isso. Ayla Cash.